Bom dia, você que acordou agora, bom dia, um bom cafezinho, tá bom? Olha, eu fiz uma oração agora de manhã, falei com Deus, né? Inclusive eu até grifei aqui para não esquecer, para me compartilhar com você. E a oração que eu fiz para Deus foi essa oração. Deus, atualiza as tuas promessas em minha vida. Deus, me dá o teu sistema nervoso. Deus, me dá a tua saúde espiritual. Então foi essa a oração. Eu pedi para que Deus purifique as minhas memórias, né? Deus, pedi para que Ele purificasse as minhas memórias. A minha estrutura traumática, as minhas estruturas, planta em mim, Senhor, no meu campo solo, que é a minha alma, na minha estrutura, plantam vitórias, plantam coisas boas dentro da minha estrutura, da minha alma, né? Então, essa foi a minha oração. Eu pedi para que Deus atualizasse, purificasse a minha memória, né? Tirasse de mim a mentalidade de escravidão, né? Eu disse no outro vídeo que a maior dificuldade de Jesus não foi tirar o povo de Israel, mas foi tirar o Israel de dentro do povo. Então Deus estava usando até terapia. Deus estava curando o povo primeiro, né? Foi um processo de cura muito grande. Não foi fácil, né? Tirar o Egito de dentro do povo. Então a minha oração é que Deus cura a minha estrutura emocional. É que Deus cura os meus traumas. É que Deus purifica a minha memória, né? Você sabia que você traz memória no seu pensamento que te deixa você para baixo, que deixa você triste, que deixa você com mecanismo. As informações peculiares abalam a sua estrutura. Nesse momento que estamos vivendo, né? Tão difícil da pandemia. Quantas informações que você recebeu que abalou a sua estrutura? Eu me recordo, há 9 meses atrás, eu estava aqui em casa dormindo e o meu telefone tocou. Era meu irmão do Brasil, dizendo assim: Samuel, nossa mãe, ela morreu. Então, naquele momento assim, eu pedi a Deus, cura a minha memória agora. Cura as estruturas da minha vida, da minha memória agora, do meu coração. Porque naquele momento eu perdi o chão, eu fiquei com a notícia me deixou eu abalado emocionalmente. Então, depois que eu perdi minha mãe, eu vim pedindo para Deus, todos os dias, Deus, cura a minha memória, purifica a minha memória, cura os meus traumas, né? O que na verdade as pessoas que sofrem, né? As pessoas que sofrem, elas não precisam de orientação, elas precisam de solidariedade, né? É a palavra correta. As pessoas que sofrem, elas precisam de compaixão. Talvez você está aí, né? Quantas pessoas não conseguem abrir o coração, verbalizar? Elas têm trauma na alma, elas precisam de alguém, sabe, para orientá-la. A Bíblia diz assim que na multidão de conselhos há segurança. Se você tem algum problema dentro de você, irmão, olha, uma orientação bacana. Procura alguém da sua confiança e verbaliza isso, né? Interessante que Davi disse: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Né? Então é importante você verbalizar isso, é importante você abrir o seu coração, né? Então, depois que a minha mãe morreu, eu venho aí orando todos os dias, e a minha oração é assim: Senhor, me dá uma saúde do Senhor, me dá os teus nervos, Senhor, me dá o teu sistema nervoso, Deus, planta em mim, né? Tira as raízes secas. Muitas vezes a gente está mergulhado nas âncoras do medo, nas âncoras da insegurança, né? Estamos ganchados, né, pelo gancho. É interessante que todos nós conhecemos, né, a história do Peter Pan. Peter Pan, o significado dele, as características dele, é nunca crescer. São duas características: é nunca crescer. Peter Pan sempre fica na terra do nunca. Né? Os irmãos já devem ouvir a história do Peter Pan, né? Então ele nunca cresce, ele sempre está lá na terra do nunca. Então a minha oração essa manhã foi: Senhor, eu não quero ser que nem o Peter Pan,
que nunca cresce, que nunca desenvolve, que nunca evolui, que nunca muda. Vive sempre ali na terra do nunca, ou seja, viajando na maionese. E eu falei com Deus, Deus, tira isso de mim. Né? Então, é importante você, sabe, pegar essa visão. Jesus chegou ali numa altura, né? E chegou ali depois de ele ter ressuscitado. Eu gosto muito de frisar isso. Depois de ele ter ressuscitado, seu corpo em glória, né? Ele foi ter com os discípulos, né? E quando ele chegou ali naquela casa ali, ele percebeu que todo mundo estava com medo. Todo mundo estava com medo. E de repente Jesus, ele dá uma saudação para eles. Eu até falei no outro vídeo que a saudação de Jesus tremeu o vento, a zona sonora balançou. A voz dele, a voz do Cristo ressuscitado, né? Então, ele diz assim, a primeira palavra que ele disse, a paz seja convosco. Forte, né, irmão? Muito forte. A paz seja convosco. Então, naquele momento ali, aquelas pessoas que estavam com medo, elas foram curadas. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Então, Deus curou a memória daquelas pessoas. Deus curou a mentalidade deles. Então, eu tenho pedido para Deus, Deus me dá uma mentalidade de Cristo. Deus, muda a minha visão. Me permita que eu enxergue como o Senhor enxerga. Deus, tira essa mentalidade de escravo. Liberta meus neurônios. Deus não fez os meus neurônios para carregar culpas. Deus não fez os meus neurônios para ter incerteza, sentimento de complexo de inferioridade, sentimento de rejeição. Não, Deus me cura de dentro para fora. Eu tenho orado todos os dias para que Deus faça isso na minha vida. Então, você não pode ter o símbolo de Peter Pan na terra do nunca, na terra do nada, né? Então, atualiza as tuas promessas. Deus, atualiza, reedita o filme do meu subconsciente. Reeditar o filme do meu subconsciente, né? Deus vai lá no faz a limpeza, passa uma vassoura, tira o lixo, tira o resíduo, tira mágoa, ressentimento, sentimento de perda, de rejeição. Arranca isso de mim agora. No nome de Jesus. Eu recebi agora um e-mail de um pastor, não vou dizer o nome dele aqui. Ele recebeu um e-mail dele. E ele abriu o coração para mim. Ele é de uma grande igreja no Brasil. E esse pastor, ele disse assim, olha, estou abrindo meu coração com o pastor, porque o pastor não me conhece e o pastor está na Europa. Mas eu nunca teria coragem de abrir o meu coração para o meu próprio presidente do meu ministério. Então, o que aconteceu? Ele abriu o coração para mim. Né? Ele disse, pastor, eu tenho um grande problema, eu tenho uma grande dificuldade. Eu não consigo apagar as memórias do passado da minha vida. Eu já sou 25 anos que eu sou pastor de uma igreja, de um ministério muito grande, né? E pronto, ele conversando comigo, ele foi abrindo o coração. E no momento que ele foi conversando comigo, abrindo o coração, eu percebi que o irmão foi sendo curado, né? No final, ele disse para mim, pastor, eu traí a minha esposa. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse irmão? Eu fiquei pensando comigo, meu Deus, me dá uma sabedoria, me dá um entendimento, né? Para falar com esse pastor. E ele pegou, pastor, eu traí a minha esposa, né? E faz mais ou menos uns 8 anos que isso aconteceu. E eu carrego esse trauma comigo. Isso está na minha memória. Isso não consigo apagar. Eu estou pregando no altar, isso vem na minha memória. Ele disse, pastor, qual a orientação que o Senhor me deu? Irmãos, olha, eu não vou falar a orientação que eu dei para ele aqui. Não vou falar, mas eu quero dizer para você que esse irmão, ele... Aliás, eu vou falar a orientação que eu dei sim, sabe? Irmão, eu orientei ele a confessar. Porque a Bíblia diz em Tiago, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, quando eu confesso a minha culpa a alguém, eu estou sendo curado, né? Deus me cura. Então a Bíblia fala, orai um pelos outros. Quando você ora para alguns irmãos, quando você ora para as pessoas, você está sendo curado. E eu peguei e disse para aquele pastor, antes de orientar, eu orei com ele, ele chorou muito, eu orei com ele,
Porque as pessoas, irmão, não precisam de exortação. As pessoas não precisam de ser acusadas. A Bíblia, ela não é uma janela que você possa condená-lo, acusar. A Bíblia era um espelho para te confrontar. Muito forte. A Bíblia não é uma janela para você condenar, mas a Bíblia é um espelho para nos confrontar, né? Então, naquele momento ali, eu comecei a orar para Deus me dar uma estratégia, uma sabedoria para me falar com aquele pastor. É um homem de Deus, um homem que já está 30 anos com o seu ministério, consolidado, né? Mas o mais interessante, o mais gostoso, né, é que esse pastor, ele teve essa humildade de abrir o coração, como você mesmo está aí, você é um líder, você é um pastor, você é um crente, né? Mas você tem trauma dentro de você. A Bíblia diz que no final dos tempos, Deus revelará os segredos ocultos da alma do homem. Dentro do coração do homem existe o eu secreto. O que é isso, pastor? É o eu oculto. Tem coisas dentro do seu coração que você nunca falou para sua esposa. Tem coisas dentro do teu coração que você nunca falou para o teu esposo. Mas está aí. Você precisa de atualizar a sua memória. Arrancar esse lixo daí. É isso que te impede de decolar. É isso que te impede de avançar. Então, eu orientei aquele pastor que ele confessasse aquilo. Uma vez ele confessou para mim. Ele confessou, o pastor gostou de confessar isso. Aí ele disse, eu tenho medo de eu falar para minha esposa, eu perder o cargo. Eu tenho medo de eu contar ela me largar. Então você percebe que a pessoa, porque o que acontece? A Bíblia fala que o salário do pecado é morte, né? E Paulo diz, tudo que o homem semear na carne ele vai colher. Então foi um momento de fraqueza que ele teve, então ele tem que confessar para a esposa isso, independente do que vai acontecer. Irmãos, eu não sei se ele confessou para a esposa, ele não entrou mais em contato comigo, eu não sei se ele confessou para a esposa, né? Ou se ele chamou um casal de pastores que já trabalha com casais, de casais, pastores que são especialistas em casais, irmão. Não é se você chamar pastor sem estrutura, sem formação, pastor que tudo para ele é poder, não. É um pastor inteligente, um pastor preparado para orientar. Então você tem que chamar um pastor que trabalha com casais, leva a esposa e confessa para esse pastor ali. Então esse pastor aqui é inteligente, que sabe aconselhar, ele vai orientar o pastor e vai orar, vai fazer aquela oração terapêutica para curar as raízes, né? Para curar, para tirar as âncoras, os ganchos, né? Que está no fundo da alma, tá bom? Eu vou trazer mais sobre esse tema, né? Já trouxe 3 vídeos, né? E vou trazer mais desse tema. É muito grande o que Deus tem me dado sobre atualizações da memória, tá bom? Se você gostou, depois você entra lá, escreva a palavra de esperança, Samuel Bandeira, deixa o seu like, ativa o sininho e deixa um comentário, tá bom? E também se você quiser nos seguir na página do Instagram, é muito fácil, europa.missão. Deus abençoe, que Deus atualize agora a sua memória, que Deus atualize as promessas em sua vida, em nome de Jesus.